Os sinais de pontuação. Você conhece os principais sinais de pontuação? Você sabe para que eles são utilizados? Nós temos dois tipos de marcadores de pontuação: os marcadores de pausa e os marcadores de entonação. Por que nós falamos isso? Porque na fala nós nos expressamos e o tom da nossa voz diz o que nós estamos querendo falar. Então, se nós falamos mais com tom de surpresa, tom de pergunta, quando nós escrevemos, nós temos que usar alguns pontos para representar isso. Então, os marcadores de pausa são a vírgula, o ponto e o ponto e vírgula. Quando esses pontos aparecem, a gente tem que dar uma pausa pequena se for vírgula, uma pausa maior, e se for ponto ou ponto e vírgula. Os marcadores de entonação, então, são os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses, os colchetes e o travessão, que são usados em diálogos, em conversas entre as pessoas, animais que aparecem na história. Então, veja quais são os sinais de pontuação: ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, os parênteses que abrem e fecham, aspas, os dois pontos, ponto e vírgula, travessão, vírgula, reticências. O ponto final é esse pontinho pequenininho ali. Ele aparece no fim das frases e indica que elas estão completas. A gente fala que são frases afirmativas. Eu sou a vírgula, uma pequena pausa que separa as palavras em uma enumeração. Ponto e vírgula. Meu nome é ponto e vírgula. Juntos obrigamos a uma pausa como ponto final, mas não terminamos a frase. Dois pontos. Somos dois pontos. Em seguida de nós, vem tudo explicado em pormenor. Ponto de interrogação é um ponto curioso, pois sempre estou a fazer perguntas, percebe? Ponto de exclamação ou de admiração aparece sempre para mostrar sentimentos: admiração, alegria, tristeza, medo e outros mais. Somos os três pontinhos, chamados de reticências. Conosco fica sempre algo por dizer. Nós, as aspas, somos úteis, pois analisamos que determinada frase foi escrita por outros e não por nós. Os parênteses, no meio de uma frase, somos úteis para dar uma informação ou explicação. Meu nome é Travessão. Apareço nos diálogos para apontar a fala de personagens. Vamos fazer então uma revisão. Travessão indica fala em um diálogo. Olhem um exemplo. A professora falou: crianças, abram o livro na página 22. Na fala onde tem crianças, aparece um risquinho, que é o travessão. Representa a fala de alguém na história. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Olha lá o exemplo. Qual site precisamos acessar? Então, quando tem esse ponto, a gente tem que ler com tom de pergunta. Ponto final, ele indica o fim de uma frase. Olha o exemplo lá. Mônica e Magali vão à escola. Ponto final, é uma frase afirmativa. O ponto e vírgula, ele serve para separar itens de uma lei, de um decreto, de uma sequência. A gente usa ele quando está citando algumas coisas, por exemplo, e no final, então a gente coloca ponto final. Mas enquanto a gente está citando algumas frases, algum decreto, alguma lei, a gente vai usando ponto e vírgula.
as aspas. Indica que retiramos a fala de alguém do texto. Então, às vezes, nós citamos uma frase de alguém, queremos citar alguma coisa que não foi a gente que disse, nós usamos as aspas. Lembrando que quando começa a frase dessa pessoa, a gente abre, no final da frase a gente fecha aspas. A vírgula indica uma pequena pausa na frase. Ela é usada em datas, endereços e sequências. O exemplo ali mostra bem, ó. Magali está comendo frango, macarrão, frutas e bolo. Então, a vírgula ela fica no lugar da palavra e. Ao invés de eu falar frango, e, macarrão, e, frutas, eu coloco as vírgulas, fica um texto mais enxuto, mais limpo, mais bonito de ler, tá bom? Ponto de exclamação. Ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência, susto, né? E aí, olha o exemplo. Que bela mulher! Quando nós lemos uma frase que tem um ponto de exclamação, nós temos que ler nesse tom de voz, tá? Os dois pontos indicam uma enumeração quando alguém vai fazer algo. Por exemplo, hoje eu trouxe na minha mala, dois pontos, vestidos, perfume, pente e escova de dente. Então, quando eu vou citar os exemplos, eu coloco dois pontos e vou citando os exemplos, usando a vírgula também no final, ponto final. Reticências indicam pensamento ou uma ideia que ficou por terminar. Exemplo, Cebolinha, vim até aqui achando que você... E aí continua, né? Os parênteses são usados no meio de frases para dar uma informação ou explicação. Olha lá. Pedro, aquele menino que conhecemos no parque, fará aniversário hoje. A gente poderia ter colocado assim, Pedro fará aniversário hoje. Mas quem é Pedro? Pedro é aquele menino que conhecemos no parque. Agora vamos ver como usamos pontos. Olha a tirinha. Oba! Cheguei em boa hora. Ei, que negócio é esse? Devolve meu lanche. Ué, você já comeu bastante para o seu tamanho. Aqui lembrando que nas tirinhas nós temos falas em histórias em quadrinhos. E aí a gente usa os balãozinhos para representar a fala, mas os pontos são importantes também. Olha, Cascão, não acredito no que estou vendo. É mesmo, mas que absurdo. Quem colocou essa torneira ali? Olha a pontuação de novo, de pergunta e de surpresa, né? Era uma vez, um lindo dia. Continua essa história. Faça o melhor que você puder. Seja o melhor que puder ser. Olha que legal essa historinha. Tem um diálogo entre dois personagens. Continho. Era uma vez um menino triste, magro, barrigudinho, no sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como se chama? Eu não me chamo, os outros é que me chamam de Zé. Viu só? Tem a conversa entre dois personagens. Os pontos de interrogação são de pergunta, travessão, porque tem alguém falando. Olha a importância da vírgula, né? 2.1 a vírgula. Uma vírgula muda tudo. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha o exemplo. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro 23,40 ou 2,34. Pode ser autoritária? Aceito. Obrigado. Aceito, obrigado. Viu só? A diferença de uma vírgula na frase, ela muda todo o sentido da frase. Agora é com você. Leia os textos a seguir e tente colocar os pontos corretos. Aqui a gente tem um texto
e é para a gente colocar os pontos de interrogação e de exclamação. Então, quando for pergunta, interrogação, de quando for uma surpresa, um susto, uma chamada, um grito, é ponto de exclamação. Aqui a gente tem mais um exemplo e a gente pode colocar o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou a vírgula nos lugares corretos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as imagens e os textos informativos eu retirei da internet. É importante dizer isso, né? Porque às vezes a gente pega a fonte de algum lugar. Como são várias, eu só coloquei essa informação. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem o vídeo, aprendam um pouco mais sobre os sinais de pontuação. Um grande abraço!